série Tell Your Tale da quinta geração de My Little Pony é lotada de polêmicas. Não são polêmicas do tipo, sei lá, uma criança pegou tétano porque ela viu a Izzy nadando na lixeira em um episódio e quis fazer isso na vida real. Não, são polêmicas sobre o seu desenvolvimento e o período complicado em que a série foi lançada. Antes mesmo do seu lançamento em 2022, o desenho foi alvo de críticas e memes por causa dos novos designs dos personagens, pois o filme de estreia da G5 era em 3D e a série seria em 2D, além de que os designs em si não agradaram os fãs. E quando o desenho lançou já teve mais treta, por causa de episódios sendo vazados e lançados fora de ordem, críticas sobre a série ter um humor muito mais infantil e alguns erros de continuidade. Sem contar que já perto do cancelamento da série, que ela começou a levar a história da G5 um pouquinho mais a sério, pois era pra Deixe Sua Marca ter uma segunda temporada que foi cancelada. Então tiveram que pegar a história dessa temporada e resumir no Tell Your Tale. O que não adiantou muito, porque Tell Your Tale também foi cancelado pouco tempo depois, e a história ficou incompleta. Graças a essas polêmicas, esse desenho dividiu muito os fãs da franquia, com metade dos fãs defendendo a série falando que não é justo tacar hate nela por causa dessas polêmicas, enquanto a outra metade de fãs usam essas tretas justamente pra tacar hate no desenho. Então, com essas opiniões conflitantes, eu decidi pesquisar pra saber qual é o episódio mais amado e o mais odiado pelos fãs. Pra fazer esse vídeo, eu estou usando de base as avaliações da série no IMDb, que é um dos principais sites de críticas de filmes, programas e até episódios de séries. Nesse site são os próprios espectadores que avaliam as coisas. Então vamos ver qual é o melhor e o pior episódio de Tell Your Tale de acordo com os fãs. Assim como eu fiz com a G4 em outro vídeo, onde o episódio com a maior nota da série é o melhor e o com a menor nota é o pior. Mas nesse caso eu quero fazer diferente, porque eu vou fazer dois vídeos separados. Um para o melhor episódio e o outro para o pior episódio, porque assim eu consigo analisar com mais calma e mais detalhadamente. E esse vídeo aqui é sobre o suposto melhor episódio de Tell Your Tale. E de todos os 110 episódios de Tell Your Tale, o melhor, de acordo com os espectadores, é um episódio que não existe. Ok, hora da história. Vamos nós. Quando Tell Your Tale foi cancelado em setembro de 2024, muitos episódios ainda estavam em produção, mas com o cancelamento eles foram descartados e nunca finalizados. Graças a isso, surgiu um projeto de fãs que tentou recuperar esses episódios descartados. E um desses episódios nunca finalizados era um chamado The Alicorn Path. E mesmo que o tal episódio nunca tenha sido finalizado, ele aparentemente era pra ter sido o melhor episódio do desenho. Ele tem a maior nota da série inteira, com 9,4 estrelas. E outra coisa curiosa é que o segundo episódio com a maior avaliação também é um episódio descartado. Mas ok, sobre o que é esse episódio para ele ser considerado uma obra de arte por fãs que provavelmente nem gostam da G5. A história desse episódio é uma continuação de um outro episódio chamado O Salão Secreto, onde a Misty é guiada por um livro mágico e descobre uma sala mágica secreta no Faraó, onde lá tem várias pinturas de acontecimentos da G4 e até da G1. Já no episódio The Alicorn Path, enquanto a Sunny estava se preparando para ir no mercado, ela acaba descobrindo a mesma sala, onde lá a Misty estava praticando magia. A Sunny fica curiosa para saber quem eram os alicórnios em uma das pinturas na parede. Só que a sala expulsa as duas dali quando a Misty pede para que ela explicasse quem eram os alicórnios na pintura. Durante a noite, a Sunny não consegue dormir pensando nos alicórnios, então ela volta na sala mágica e pede por respostas. A própria sala, que aparentemente tem vida própria, escuta o pedido da Sunny e cria uma simulação para contar a história de que os alicórnios eram criaturas extremamente raras que eram conhecidos por espalhar bondade, o que é uma baita mentira e um furo de roteiro. Porque no Deixe Sua Marca e em um outro episódio de Tell Your Tale, é dito que existia um reino só de alicórnios, e que aparentemente era um reino bem populoso. Então não, depois da G5 os alicórnios definitivamente não são mais tão raros. A sala conta que alguns alicórnios tinham uma ânsia de poder, e ela mostra uma luta entre dois alicórnios, que já vou avisando que provavelmente não são a Celeste e a Luna, pois a luta entre elas era diferente. E eu presumo que essa simulação era apenas figurativa, para mostrar o quão perigosos eram os alicórnios com sede de poder. Daí a sala mágica avisa a Sunny que ser um alicórnio era uma grande responsabilidade, pois ela precisaria escolher entre o bem e o mal. Being an alicorn is a great responsibility, Sunny. And the path you choose is always up to you. A Misty, vendo que a Sunny estava atormentada vendo a simulação, decide acabar com aquilo. Daí a Sunny pergunta pra Misty se tinha alguma chance dela ter algum tipo de maldade dentro dela. E a Misty finaliza o episódio dizendo que a Sunny era muito gentil, e que a amizade dela a salvou e etc. Como eu citei, esse é considerado pela crítica o melhor episódio de todo o desenho. E eu concordo com isso? Não. Definitivamente não. Você tem certeza disso?
Pra mim, esse seria só mais um episódio onde eles fingem que vão contar algo importante pro desenvolvimento da história, mas é só pura enrolação. Tipo, a Sunny pergunta quem eram os alicórnios na pintura, e a Sala nem responde a dúvida dela. Ela só começa a contar sobre um problema que os alicórnios poderiam vir a ter se o poder subisse a cabeça. E eu não duvido que eles fizeram os 2 alicórnios da pintura propositalmente com uma paleta de cores parecida com a das Irmãs Princesas apenas pros fãs ficarem hypados. Sendo que os alicórnios na simulação provavelmente nem são elas. E se fossem, elas entrariam pra lista de personagens da G4 estragados na G5. Porque a Luna não virou uma vilã por poder, mas sim por inveja e por se sentir injustiçada. E ok, eu estou fazendo muita tempestade no copo d'água, porque esse episódio nem sequer foi lançado. E se 5 pessoas consideraram esse o melhor episódio do desenho, quem sou eu pra discordar, né? Peraí, 5 avaliações? O episódio com a maior nota do desenho tem apenas 5 avaliações? Isso que eu acho estranho. Os episódios de Fairy Tail têm em média de 15 a 40 avaliações. Mas essas 5 pessoas devem ter achado esse episódio tão incrível e revolucionário que ele ganhou a maior nota do site. Agora, como com tão poucas avaliações, eu não sei. E antes que vocês perguntem pra mim, o melhor episódio de Fairy Tail é o Bloquinhos, que é um especial de 20 minutos. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já eu vou postar a parte 2 desse vídeo, analisando o episódio com a pior nota de Fairy Tail, então aguardem. E se você é do futuro e tá assistindo esse vídeo depois de eu já ter postado a parte 2, vou deixar um card aqui em cima com um vídeo pra você assistir. Então vamos finalizar o vídeo agradecendo imensamente aos membros do canal e a todo o seu apoio. E tchau, até os próximos vídeos!